com a gloriosa paz do Senhor. Se inscreva no canal Santos do Senhor, toque o sininho, ajude a obra, traga boas novas, é para a glória de Deus e é de graça. Não tem nada aqui para criticar de irmão nenhum, porque quem liberta é Jesus, e quem salva é Jesus. É o Senhor que faz a obra nas pessoas, e você é um templo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, era muita gente querendo tocar em Jesus. Quem tocava era curado. Mas Jesus foi em Jericó. Quando ele foi em Jericó, tinha um cego lá. Jesus passou e o cego gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, cala a boca, ceguinho, que o mestre não vai dar ouvido a ti. E ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Naquele mesmo momento Jesus disse: chama aí o ceguinho. O ceguinho estava envolvido com uma capa. E uma pessoa disse: o mestre te chama. E quando ele ouviu que o mestre chama, ele sacudiu aquela capa. E ele foi até onde estava Jesus. Jesus olhou para ele e disse: tu crês que eu posso fazer isso? Creio, Senhor. Tu crê que eu posso dar visão a ti? Sim, Senhor, quero a visão, Senhor. E tu pode. E o Senhor, seja feita a tua fé te salvou. Amados irmãos, naquele mesmo momento, o ceguinho não voltou lá para o cantinho dele, não, de pegar a capa dele e se envolver, porque aquela capa ali representava o passado dele. Ele agora queria, era uma capa verdadeira, a capa da salvação. Queria, eram os caminhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando um crente anda nos caminhos do Senhor, ele tem, Jesus já dá a ele, é a capa da salvação, é a fé transformado pelo poder da palavra de Deus. E o ceguinho só queria viver nos caminhos do Senhor Jesus. Vejamos bem, Elias fugia. Ele fugia porque Jezabel queria matar ele. E ele fugia. Ele entrou na caverna, se escondeu. Veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Veio um fogo, também não estava no fogo. Veio um vento que removeu as rochas, também Deus não estava no vento. Mas uma voz que acalma o vento, uma voz que acalma o terremoto, uma voz que acalma. Elias, o que é que tu faz aí dentro, Elias? Aí ele disse: Senhor, mataram os teus profetas, teus altares, Senhor, e só eu fiquei, Senhor, e procura matar a minha vida. Não temes que eu estou contigo, homem. Vai ungir Eliseu. Vai, porque vou tomar tu para mim. E naquele mesmo momento, Elias pegou a capa que ele tinha e foi onde estava Eliseu trabalhando na roça. Mas quando o profeta lançou a capa sobre Eliseu ficou transformado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu Eliseu de poder. E Elias disse: bora, me segue, homem. Aí Eliseu: deixa eu me despedir dos meus pais, vai. E ali mesmo, eles dois saíram juntinho, unido. Mas
Elias e Eliseu eram amigos, um ao outro, ensinava bem direitinho. Era como um professor Elias para Eliseu, como ele queria se ver a um Deus poderoso. E ali naquele mesmo momento, Deus disse: Eliseu, fica aqui que eu vou em Betânia. Então tu vive o Senhor, que eu não te deixarei, que eu vou junto. Foram juntinhos. Como é maravilhoso a gente caminhar unido. Como é maravilhoso a gente caminhar um caminho de um Deus maravilhoso. E ali eles foram a Betel. De repente veio uma outra ordem de Deus: vai a Jericó. Quando Elias e Eliseu vão juntinho, quando chega no Rio Jordão, o profeta Elias tira a capa e fere as águas do Jordão, se abre, os dois passam em meio, em seco. E ali Elias olha para Eliseu, pede o que tu quiseres. Eliseu gostava era do poder de Deus. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito Santo sobre mim. E o homem de Deus: se tu vê que eu for tomado, se tu vê, assim acontecerá. Ora, que este Deus maravilhoso é Deus. Deus zela pelas palavras do seu servo, não deixa cair por terra não. Deus nunca deixou cair por terra nenhuma das palavras do profeta Elias. Ora, veio cavalos de fogo, ventos de fogo, uma carroça de fogo, tomou o profeta Elias. Elias subiu ao céu no cavalo de fogo, carroça de fogo, caiu a capa. Naquele mesmo momento, o profeta Eliseu pegou a capa de Elias e disse: Pai, só tu que é Deus. E ele pega a capa de Elias, vai ao Jordão, fere as águas se abrem. E os profetas, quando viu na mão de Elias, disse: eis que o Espírito de Elias é sobre ti, Eliseu. E Eliseu agradeceu a Deus. Amado, essa pregação é para um crente fortalecer sua fé. Peça uma capa a Deus, peça a capa de Jesus, para você ter uma fé forte, não duvidar deste Jesus maravilhoso. Quando Jesus Cristo ressuscitou diante dos mortos, estava Pedro pescando, os discípulos pescando, e Jesus apareceu a eles, e Pedro estava nu. Quando viu que era Jesus, caiu dentro d'água, porque as vestes e a capa de Pedro estava no barco. Não deixe a sua capa no barco, não. Vá se revestir do poder de Deus, e a capa esteja na sua mão, para você poder resistir os dias maus. Ora, para você ver, Pedro foi preso. Herodes mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. Pedro desceu ao calabouço, ficou preso. Mas a igreja estava orando por ele. Pedro já ia no outro dia ser enforcado. Mas à meia-noite desceu da glória de Deus um anjo, um resplendor, que foi lá onde estava Pedro. Pedro estava junto com os soldados, e o anjo entrou, tirou as portas, olhou para Pedro e disse: te levanta, toma tua sandália, te veste, traz a tua capa e me segue. Naquele mesmo momento, Pedro achava que estava tendo sonho, mas estava sendo envolvido pelo poder do Espírito Santo. Pedro achava que estava sonhando, se levantou e foi, pegou as suas vestes, a sua sandália, colocou a capa
e saiu olhando para o anjo. O anjo atravessava as portas, nenhum soldado não teve nenhuma atitude de reagir, porque ali estava o poder de Deus. E o anjo chega com a porta forte, ele abre, passa e manda Pedro: Pedro, segue o teu caminho. Ora, Pedro já estava revestido de poder, porque o Senhor livrou Pedro da prisão e da morte. E ele estava com a capa, ele foi até a igreja, bateu. Uma jovem foi, essa voz é a voz de Pedro, mas chamou outra pessoa. A outra pessoa disse, abriu a porta, não viu Pedro. Pedro ficou tão maravilhado que foi contar as bênçãos. Como é maravilhoso quando a gente tem a capa do poder em nossas mãos, para poder fazer a obra do Senhor Jesus, e tudo é para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém.